8h16 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo pela Folha FM 98,3, aí no seu rádio, ao vivo também, aqui pelo streaming, no Face, onde você participa. Só desde que não seja fake, né? Fake a gente vai bloqueando ali. Que é outra coisa, né? Muito complicada também essas contas fakes. Depois, naturalmente, nessa pauta aí, a gente fala sobre essa questão dos robôs também, que tem tanto de um lado quanto de outro, esquerda, direita, centro, do alto, de baixo, é de tudo que é lugar. Meu caro Arnaldo Neto, conosco hoje na bancada, e nós estamos recebendo aqui o Wellington Cordeiro, que é o presidente da Associação de Imprensa Campista, falando sobre essa questão aí da imprensa, da atuação da imprensa junto principalmente nesse momento da pandemia. Arnaldo, voltamos com você. Isso, no primeiro bloco a gente falou mais dessa polarização política, a polarização nacional, e que a imprensa fica no meio dessa confusão, né? Muitas vezes é protagonista porque vira alvo de um lado e de outro, mas enfim, nesse bloco eu queria falar mais sobre a pandemia. Vivemos, né, uma grave crise sanitária, maior dos nossos tempos, e também de saúde pública, né? E como que você avalia o papel da imprensa, de maneira geral? E aí também vai acabar esbarrando na questão política, porque, sobretudo, o presidente da República adotou a imprensa como inimiga, porque quer fazer um cenário caótico nesse período. Mas, enfim, qual é o papel da imprensa nas questões de saúde pública, de maneira geral, e, sobretudo, no momento desse, uma crise sanitária como essa pandemia do coronavírus? Como a gente já abordou aqui, Arnaldo, a imprensa tem um papel fundamental, principalmente nesse momento, visto mais uma vez a gente vai destacar aqui a desinformação, né, que essa desinformação que tem sido feita no Brasil e que muito, sim, vinda do próprio Planalto Central, quer dizer, muito vinda diretamente do presidente da República, né, inicialmente colocando em dúvida até mesmo a função da vacinação em massa, desqualificando até mesmo, na verdade, ele tenta desqualificar, na verdade, tudo que ele não concorda, né? Então, ele desqualifica a imprensa, ele desqualifica os laboratórios, né, que estão salvando vidas. Então, assim, o papel da imprensa é primordial nesse sentido de tentar desconstruir exatamente esse tipo de informação equivocada e levar a informação correta e responsável para a população. Você imagina, se a gente já está numa situação caótica, no sentido de informações equivocadas, você imagina se a gente aqui no Brasil não tivesse uma imprensa livre e atuante, o caos que não seria. Então, todo país democrático, e a gente, por incrível que pareça, a gente está num país democrático, requer sim uma imprensa livre. O desempenho do jornalista é primordial para que a população seja informada corretamente. Nesse processo, vamos falar aqui localmente, né? Quantas fakes foram disseminadas, né, pelo WhatsApp, por exemplo, em relação ao calendário de vacinação? A vacinação em Campos já está tumultuada e ainda vem as pessoas querer ainda contribuir para o caos, né? E aí muitos idosos, principalmente, ficavam perdidos, né, com esses vários calendários que eram disseminados, e aí ocorreu o que ocorreu em Campos, né? Várias pessoas iam para os postos de vacinação e chegavam lá e descobria que não era o seu dia, que não era naquele posto. Então, assim, uma confusão desnecessária que, assim, é inacreditável, assim, a gente imaginar a mente que perdeu tempo para executar esse tipo de fake news. Qual a motivação dessa pessoa para fazer esse tipo de fake, que é um crime contra a saúde pública? Sim. Então, assim,
o que eu falei, o papel do jornalista hoje está muito difícil. E essa questão da polarização, só para fechar o que já foi dito aí, Arnaldo, eu tenho certeza que até mesmo no chat tem aqueles que estão concordando com a gente, tem aqueles que estão discordando da gente. Então, isso é natural. E aí a gente acaba, assim, a gente tem que respeitar as opiniões contrárias também, desde que sejam feitas de maneira não, assim, respeitosa, primeiramente. E outra coisa, o anonimato é, por si só, um sinal de má intenção. Então, se o cara cria uma página de Facebook fake, se o cara reproduz mensagens fake que ele recebe pelo WhatsApp e não procura saber se aquilo ali tem fundo de verdade ou não, e é muito fácil, Arnaldo, né? A gente sabe que é muito fácil você descobrir o que é fake na rede social. Ela tem algumas características que são notáveis, né? Normalmente vem aquela manchete polêmica, né? Aquela manchete. E aí, assim, clique aqui. Aí você é jogado para um link que muitas vezes é uma matéria, até é uma informação correta, mas é uma matéria lá de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, e que é colocada hoje como atual. Uhum. Então, assim, tem esses mecanismos que as pessoas podem utilizar para perceber. Antes de repassar uma mensagem recebida pelo WhatsApp, procura saber se aquilo tem fundamento, leia a matéria, porque também tem muita gente que repassa nem lê o que está recebendo. Justamente. Então, tem que ter um cuidado muito grande nesse repassar de informação, porque você acaba contribuindo para o caos. Tem vezes que pegam até uma matéria que fala sobre um outro assunto e dizem que corrobora com o que está no WhatsApp, e se você for abrir e ler a matéria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só para dizer que existe a matéria de um veículo oficial aqui, o Supremo já fez isso, não lembro agora qual foi o caso, né, que o Supremo já tinha autorizado alguma coisa que não tinha, né? Mas enfim, tem esses casos. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a imprensa local e depois falar também sobre esse período de pandemia para a gente, né, o quanto isso impacta, e para o leitor, para diversificar. O Hélito Abreu está aqui, seu xará lá em São João da Barra, está acompanhando a gente, estava até conversando com ele esses dias sobre isso, sobre essas notícias, que são também, a gente entende isso, o quanto que é prejudicial mentalmente para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte só ficar ouvindo, só ficar lendo, só ficar vendo informações sobre pandemia. Mas depois a gente vai tratar sobre isso lá para o final da entrevista. Eu queria falar sobre a imprensa de campus, queria ouvir sua opinião sobre a imprensa de campus, não só com o advento das redes sociais, né? Existe um movimento no jornalismo, e isso inclusive nas faculdades, da criação de sites independentes, né? E não são poucos, são muitos. Campus vai nessa vertente também, com a criação de alguns sites que vão surgindo aí, não para contrapor, mas para cresce a oferta de notícias. Mas tem alguns sites também que vamos lá e vemos cá que, né, dia desses, no Natal, falaram que tinha um presépio embaixo da ponte Rosinha, com um personagem, você vê o cúmulo do absurdo, tinha personagem campista falando que viu o presépio. Eu estava aqui no Sorro, aqui na Conselheiro Otaviano, eu olhei aquela foto e falei, isso não é aqui. Eu achei a pessoa que... A personagem, busquei em rede social, que Nilson auxilia, não existia ninguém com aquele nome daquela família em Campos, nem a personagem. Aí eu, 10 horas da noite, fechando a edição, peguei meu carro e fui lá, embaixo da Ponte Rosinha olhar. Não tinha nada. Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma coisa que não afeta tanto a vida dos outros, e isso foi compartilhado no país inteiro. Se o objetivo era ganhar acesso, ganhou, mas mentindo, né? Então, assim, a qualidade do jornalismo não fica muito em xeque, sobretudo no local, em casos como esse? Então, Arnaldo, exatamente na questão que eu falei do enxugamento do mercado de trabalho para um jornalista, e aí eu falo daqueles que saem do banco de uma faculdade ou de uma universidade, aquele que ele pode até desvirtuar
a sua atuação profissional, lógico, mas ele pelo menos foi preparado para exercer a profissão de maneira responsável e ética. Mas esse enxugamento do mercado de trabalho, e aí também corrobora com isso a decisão também da não necessidade de diploma para atuação jornalística. Então, todo aquele que tinha vontade de ser jornalista e que não iria fazer, por exemplo, um curso superior, né, na área de jornalismo, teve as portas abertas para efetivamente se considerar um jornalista. Então, você falou a questão dos sites independentes. Se, por um lado, é uma saída para aqueles jornalistas recém-formados, ou até mesmo aqueles jornalistas mais antigos, que estão fora do mercado de trabalho, né, de criarem esses sites. De repente, é muito mais fácil você criar um site, principalmente atualmente, por causa da facilidade, né, do mundo digital, do que abrir um próprio jornal. Né? Os jornais impressos estão, na verdade, sofrendo bastante nesse período, principalmente, e muitos estão fechando as portas. Então, existe esse lado. Os profissionais e os antigos e recém-formados estão migrando para o mundo digital, né, criando sites independentes, mas também há um outro lado, que são pessoas mal intencionadas ou com algumas intenções específicas, que criam sites com interesses pessoais ou de grupos. Né? Então, a gente vê que tem muito, por exemplo, em campos é muito comum a gente ver sites noticiosos que estão a serviço de políticos, por exemplo. Né? Eles são sustentados por políticos para levar a pauta daquele político para a população. Tem aqueles também que abrem os sites também por uma questão para preencher o seu ego. Né? Ele quer dizer que ele é jornalista. Então, ele cria um site, que é um processo fácil de fazer, e aí ele se intitula jornalista e acaba se equivocando, como a maioria das pessoas que não têm um conhecimento para atuar como jornalista, e acaba casos bizarros, como foi esse que você citou, do presépio. E fora isso, eu lembro que a Associação de Imprensa Campista teve que se manifestar, se não me engano, em 2019 ou 20, talvez, sobre um site desse de notícias, que vou dizer o sujeito, assim, né, respeitosamente, para não dizer uma outra coisa, que o sujeito fez um ao vivo de uma cena de suicídio. Então, quer dizer, aí a Associação de Imprensa colocou uma nota, e aí chamando a atenção, né? As pessoas têm que se preocupar, por exemplo, existe um código de ética no jornalismo que você não deve noticiar suicídios de pessoas comuns. Será que todo mundo sabe disso? Mas deveria saber. Porque vários profissionais, quer dizer, a psicologia está aí para mostrar que quando você noticia um suicídio, você acaba encorajando outras pessoas que também têm essa vontade de fazer, a fazê-lo. E aí, nesse período de pandemia, em que a questão psicológica das pessoas está tão conturbada, o que uma notícia dessa, fora de hora, pode causar nessas pessoas? Então, assim, infelizmente, a gente está diante aí de uma situação, como eu falei, existem sites, sim, sérios, que eles podem ser sites independentes, mas que são sérios. Então, cabe o leitor, mais uma vez, discernir entre o que ele está vendo, o que ele está tendo acesso. Se ele percebe que aquele site só
diariamente só coloca um tipo de... Tem uma linha editorial, por exemplo, que favorece somente aquele vereador ou aquela administração pública municipal. Então, é fácil você descobrir, você perceber que aquele site está a serviço de algum grupo. Então, se você é simpático àquele grupo, você pode até acompanhar, porém, você não deve tomar aquilo como uma empresa jornalística plural, como todas deveriam ser. Outra coisa também que acontece muito, você citou um fato aí interessante dessa cobertura, né, de suicídio, e às vezes a gente tem orientação, né, pessoa pública, né, local público, mas tem que ter um certo senso de responsabilidade na hora que vai. Quando é pessoa pública, tudo bem, mas quando é local público, até nisso tem que ter um certo senso de responsabilidade, e concordo totalmente com você. Mas tem uma outra coisa que virou rotina no jornalismo local, né, e aí fazendo uma autocrítica também, que é o seguinte: a informação chega no WhatsApp, ela vira verdade, postou, depois apura. Né, para não levar furo, depois apura. E nisso já se matou muita gente sem ter morrido, já se noticiou muito acidente sem ter tido acidente. Nessa velocidade da internet, para tentar concorrer, o que é impossível, tentar concorrer com rede social, muita gente também está afoito demais e esquecendo de princípios básicos da nossa profissão? Não, na verdade é muito isso, Arnaldo. O princípio básico da atuação é a apuração. Você deve apurar e apurar novamente. Então, assim, a questão da rapidez, ela normalmente provoca erros. E isso acontece demais, exatamente na rede social, e que as pessoas noticiam coisas... eles querem exatamente isso. A questão da busca do furo jornalístico, parece que assim, ganhar um campeonato. Então, as pessoas querem divulgar o mais rápido possível para dizer que ele que divulgou. E aí eu vou citar um caso recente, lógico, sem citar nomes. Recentemente, uma pessoa estava internada no Hospital de Campos, né, do qual eu faço parte da equipe de assessoria, e a pessoa foi noticiada em um grupo que a pessoa tinha falecido. E, na verdade, não tinha falecido ainda. Então, um jornal de Campos fez o papel correto, a jornalista ligou para mim à noite, na mesma noite, e fez o papel dela, apurou com a assessoria do hospital para justamente evitar um erro, e um erro gravíssimo. Como é que você noticia a morte de uma pessoa estando ela viva ainda? Então, como que a família, por exemplo, recebe esse tipo de... Né? Lembra que também o próprio falecimento do Américo foi antecipado em rede social. Então, nesse caso específico, na rede social, mataram a pessoa antes dela ter morrido. E aí o jornal, que é um jornal que tem compromisso com a informação e que faz a apuração correta, fez o quê? A jornalista me ligou, eu procurei saber com a direção do hospital, e aí eu informei para ela: olha, está muito grave, mas ainda está viva. E me comprometi de que, assim que o quadro evoluir ou não, você pode me procurar, que eu te dou a informação correta. Dito isso, aconteceu nesse fato que a pessoa acabou falecendo no outro dia, e aí esse veículo de informação sério acabou dando a notícia do falecimento da pessoa de maneira correta. Então, assim, essa ânsia de ser o porta-voz da notícia, né, de ser o primeiro a dar a notícia, acaba fazendo alimentando esse processo de desinformação
e que muitas vezes atinge a população inteira, né, dependendo do que ele noticia, às vezes atinge uma família, como foi nesse caso, né, os amigos. Imagina você com um amigo dessa pessoa, aí você dá condolências da pessoa e a pessoa está viva ainda. Então, assim, é terrível o que tem sido feito em redes sociais por pessoas que se acham comunicadores. O próprio João Peixoto mesmo. Nogueira. O Arnaldo. O microfone fechado pra gente, Nogueira. Desculpa. Só um probleminha técnico aqui entre o mouse e a cadeira. Desculpa. O próprio João Peixoto, né, nosso saudoso João Peixoto, que veio a falecer, ficou internado, acho que pouco mais de um mês, mas com 15 dias de internação já tinha sido morto umas 3 vezes aí, né? Executado quase que pelos grupos de conversa nesses aplicativos. Então, é muito complicado. Aí, já viu, né? Faz a gente trabalhar dobrado. Como você falou, o Arnaldo falou mais cedo, existem hoje os órgãos de imprensa com os setores específicos só para trabalhar o que é fake e o que não é. E mais, sobretudo, em cada um de nós, profissionais com compromisso com a verdade, temos essa obrigação. Ontem mesmo eu conversava rapidamente aqui com o seu Miranda da CDL e ele não soube me informar sobre o funcionamento dos bancos. Ligamos para o sindicato dos bancários. Imediatamente Rafanelli confirmou: o banco não funcionará nem hoje e nem sexta-feira próxima agora, que é feriado também no estado do Rio de São Jorge. Então, quer dizer, se não for desta forma, e se for pelo ouvir dizer, a gente vai ter aí problemas sérios. Teve uma pessoa que me ligou recentemente, um tempo atrás, perguntando: eu ganhei uma casa no baú da felicidade, que aí já é outra coisa, é golpe, né? Mas é que é uma espécie de fake também. Eu perguntei assim: minha senhora, a senhora tem carnê do baú da felicidade? Não tenho. Então como é que a senhora ganhou casa? São 8h38, a gente faz o intervalo comercial e aí, meu amigo, é complicado. Acreditar em tudo que manda para você é complicado. Aquela história, né? Cai no golpe quem quer dar o golpe. Disse pra gente aqui o delegado de São Fidélis. Vamos ao intervalo comercial. Rapidamente, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias, voltamos em instantes aqui no Folha no Ar, primeira edição.